Ressuscita em
Covid-19 não pôde nos parar, a vida não pode nos parar, a morte não pode nos parar, porque Ele vive. Graças a Deus, Ele vive. Vamos fazer, meus amados, como fazemos há muitos anos nesta igreja, nesse culto chamado da ressurreição. Quando o pastor pergunta se ele vive, e os irmãos respondem, arrancando esta resposta lá do fundo da alma, do coração, do âmago, sim, Ele vive. Nós estamos agora desta forma, num culto online, não estamos com os irmãos aqui presentes, mas na sua sala, onde você estiver, meu querido, ponha amor, ponha expressão no que você vai dizer, porque esta é a grande verdade que faz toda a diferença para a nossa vida, que justifica ser o que nós somos, fazer o que nós estamos fazendo. Se Ele não tivesse ressuscitado, o que você estaria fazendo agora? O que você está fazendo? Em frente ao seu aparelho de televisão, ou de computador, ou com o seu celular? Você estaria perdendo seu tempo, mas não está. Não está porque Ele realmente vive. Então eu quero perguntar, e vou perguntar 3 vezes. E cada uma das vezes você tem que fazer mais forte isso, junto com quem está ao seu lado. Não se incomode se for acordar o vizinho, não tem importância. Se quiser ficar de pé, não é para você poder soltar mais a voz, que o faça. Meus irmãos e minhas irmãs, Ele vive? Sim, Ele vive. Ele vive? Sim, Ele vive. Ele vive? Sim, Ele vive. Amém, Ele vive. Bennett vai assumir então a direção do nosso culto a partir desse momento. Bom dia, meus irmãos. Com grande alegria que estamos reunidos para prestar mais esse culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina em nossas vidas e em nossos corações. Nós vamos fazer a leitura do texto de introito em Lucas 24, de 1 a 7. Você acompanha aí na sua casa conosco. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estavam com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Nós vamos fazer agora um cântico com o hino congregacional do Inário para o Culto Cristão, hino número 135, sobre a condução do meu amigo, do meu irmão, quase um irmão que não nasceu da minha mãe, o Cizinho. Amo demais o Cizinho. E eu sempre digo que a recíproca é verdadeira. Meus irmãos, eu estou assim numa felicidade. A gente não pensar que 1 ano atrás eu estava tratando a Covid nesse mesmo período, mesmo sem saber que estava com a Covid, né? O Guto também estava, o César Augusto também estava, o Emerson, ouvi do Emerson, que cantou com a gente, falar da alegria que ele tem em estar conosco, sabe? A gente que gravou aqui, poxa, isso é muito gratificante. Eu quero mandar um abraço agora para um mano nosso, que é para o Mariotti. Mariotti, Deus te abençoe, meu irmão, você, sua família. Mariotti também costuma sempre estar conosco nesse período, mas ele, por conta da mamãe dele, ele está auxiliando. Graças a Deus que temos notícias boas, né? Mas que, meu irmão, fique em paz aí, junto com os seus, e nós somos gratos por sua vida também. Igreja, vamos cantar Cristo já ressuscitou, e nós vamos fazer o seguinte: as 2 primeiras estrofes,
Na primeira estrofe, as irmãs vão fazer o aleluia. Aleluia. Na segunda estrofe, os homens farão o aleluia. Aí na última, todo mundo canta junto. Então, primeira estrofe, os homens começam e as irmãs, aleluia. Segunda estrofe, as irmãs começam e os homens, ok? Vamos juntos então. Cristo já ressuscitou. Leiamos juntos. É verdade, o Senhor ressuscitou. Lucas 24, 34. Homens, Cristo já ressuscitou. Isso, irmãs, vamos lá. Sobre a morte triunfou. Tudo consumado está. Salvação de graça dá. Agora as irmãs começam. Gratos. Homens. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E para sempre reinará. A Páscoa! Páscoa, temos de celebrar. De celebrar o dom da vida! Celebrar no amor. Celebrar a liberdade. Celebrar com esperança. Páscoa é tempo de agradecer. Agradecer por cada momento. Pelos dias bons e os não tão bons assim. Páscoa é tempo de lembrar. Lembramos que não estamos sozinhos. E que as dificuldades vão passar. Páscoa é tempo de renovar. Renovar a bondade e o amor nos corações. Né, Lu? Renovar a esperança. Esperança de dias mais doces. Dias cheios da presença do Senhor. Nós do Ministério Servindo como Sou, desejamos a todos com muito carinho uma feliz Páscoa repleta da presença de Jesus, o Salvador que vive e reina para sempre. Momento de confissão. Realmente, o Senhor ressurgiu.
Lucas 23, 34. Nós vamos receber o nosso irmão Jansen, que já cantou na abertura desse culto. Ele vai entoar um louvor de adoração ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você que se sente pequeno, dirija teus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você o gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Antes, irmãos, de entrarmos propriamente nos nossos enunciados, pedidos de oração, nós vamos fazer 2 momentos em memória. Momento em memória da nossa irmã Giselda Silva dos Santos. Foi chamada à presença do Senhor nesse último dia 30 de março. E antes dela, alguém que não é membro da nossa igreja, mas foi meu aluno no Seminário Teológico Batista Carioca, foi um grande amigo, pastor Evaldo Alves Joaquim, que o Senhor chamou no dia 28/3. Quero falar um pouquinho, então, sobre a irmã Giselda. A Giselda foi um bom tempo membro da nossa igreja, depois precisou mudar-se para lá, outro lado de Campo Grande,
e aí já ficaram mais escassas as suas vindas à igreja, mas, de uma forma ou de outra, ela procurava se manter ligada, em comunicação conosco, e deixou saudades, irmão, no sentido da maneira dela ser, daquela maneira alegre, expansiva, né? Com as pessoas, conversava, e isso é sempre algo difícil, né? De se esquecer, das suas risadas, dos seus comentários, que eram sempre muito alegres. E nós hoje, não é, quando agora sabemos que não vamos poder mais vê-la aqui conosco, nos entristecemos por isso, pela sua ausência, mas nos sentimos aliviados porque sabemos que mais um pouco nós todos estaremos juntos para nunca mais termos que fazer um momento como este. Tem sido hábito do pastor desta igreja fazer esses momentos em memória, normalmente pelos membros, né, da igreja. Vez por outra entra algumas pessoas que não são membros da igreja, mas os quais a igreja tem um certo conhecimento. Não é, como eu tenho explicado, alguma coisa em favor da alma da pessoa que se foi. A pessoa já está na presença de Deus, a irmã Giselda já está na presença do Senhor, não sabe o que estamos falando aqui, está aguardando o dia da ressurreição, quando descerá com o Senhor para encontrar com a igreja, né, que naquela oportunidade, então, poderá, aqueles que estarão vivos, formando a igreja do Senhor. Agradecemos, então, a Deus o legado que a Giselda deixa, o seu tempo que ele teve entre nós, que ela teve entre nós, e que o Senhor, então, possa nos ajudar a ir caminhando, né, enquanto estamos aqui vivendo nesta peregrinação, à medida que o Senhor, segundo lhe apraz e seus propósitos, vai assim chamando outros servos teus. Agora dou uma palavrinha a respeito do pastor Evaldo. Ele foi por muito tempo pastor da Igreja Batista Central de Septiba. Foi membro de Monte Oreb, depois estudou no seminário, foi consagrado e assumiu o pastorado da Central de Septiba por muito tempo. Eu fui quem o apresentou à ordem de pastores, né? A cerimônia de entrada na ordem dos pastores, normalmente o pastor que vai entrar é orientado, não é obrigado, mas é orientado a trazer um outro pastor que faça assim, uma espécie de apresentação, quase que de um apadrinhamento, né? A gente tem um pouco de medo dessa palavra padrinho por causa do contexto católico, mas há um outro sentido também desta palavra, que é de ajudar, sim, de ser um orientador até espiritual, né? Não que o pastor Evaldo precisasse, mas devido à amizade, né? Os laços que nos ligavam. Ele veio e ligou para mim, perguntando se eu poderia estar, então, no dia em que ele seria recebido na ordem, né? E eu atendi com muito prazer e me senti privilegiado. Agradeço também muito a Deus, a vida desse homem de Deus, desse pregador da palavra, sempre muito sério em termos de doutrina nossa, preocupado, né, com o descambar de algumas igrejas em termos de práticas, já que não são as nossas, e às vezes nós nos reunimos para comentar sobre isso, trocar ideias sobre isso. Então, que o Senhor possa confortar a sua família, não é? E receber, então, a nossa gratidão pela vida do seu servo, que ele chamou no dia 28, a sua presença, que, como a irmã Giselda, está também aguardando o dia da ressurreição para o encontro final com a Igreja de Deus. Vamos orar, irmãos, agradecendo essas duas vidas. Pai querido, Senhor de nossas vidas, te agradecemos pela vida desses dois servos, pela vida do pastor Evaldo, pelo seu pastorado enquanto esteve à frente da Igreja Central de Septiba, pela sua família, pelo legado que ele deixa, pelo testemunho, Senhor, de seriedade que ele procurava ter em relação aos princípios denominacionais e à pregação do Evangelho puro e simples. Obrigado pela vida da tua serva, irmã Giselda, que tu permitiste ser membro desta igreja por um bom tempo, ela que nos alegrava com a sua maneira de ser, com os seus comentários. Sem dúvida, Senhor, deixa um vazio agora em nosso meio, mas nós te agradecemos, porque tu um dia deste a ela a oportunidade de um encontro com Jesus, e ela aproveitou-se dessa oportunidade
recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Que também a sua filha agora seja consolada, receba, Senhor, o teu acompanhamento. É a nossa oração de ação de graças por essas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, orar pelas nossas necessidades neste momento, quando temos que continuar, queridos e queridas, a pedir ao Senhor que nos ajude, que nos ensine a voltar. Os membros da igreja, muitos que continuam falando sobre o desejo de retornar, mesmo limitados. Alguém chegou a dar um suspiro, dizendo, é difícil, né? A gente tenta assistir os cultos online, mas em casa é sempre mais complicado. Que saudade, que vontade de voltar, irmãos. Mas nós temos responsabilidades, não somente em relação à nossa comunidade, mas também em relação aos outros. Eu já pedi para voltar uma placa que nós fizemos na primeira fase da pandemia, quando a igreja fechou, explicando à comunidade local que nós não estávamos funcionando de forma presencial, em nome da preocupação pela nossa comunidade e pela comunidade local, né? Esperamos que voltar a colocar esta placa, mesmo que não seja por muito tempo, não tem importância, né? Tomara que ela precise ser tirada logo, porque a gente pode voltar logo. Mas vamos orar por isso, irmãos, para que não percamos a razão, não percamos o equilíbrio, não nos deixemos cansar, né? E estressar por essa situação que naturalmente faz isto, né? O que nós estamos vivendo faz isso, nos cansa, estressa. Mas como povo de Deus, nós temos que manter, irmãos, nesse momento, todo o equilíbrio. Como numa reflexão recente, o pastor da PIB de Niterói, José Laurindo Filho, nos mandou uma mensagem muito linda, apesar de, né, usando aquele texto, mesmo que o gado desapareça do curral, mesmo que as azeitonas não nasçam, mas na sua árvore, apesar de. Então ele vai levando, apesar disso e daquilo, apesar da Covid-19, né? Nós continuamos a crer e a magnificar o nome de Deus, continuamos a dar graças ao nome do Senhor. Peçamos ao Senhor para nos dar sabedoria para perceber, e sentimentos para perceber os feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, amedrontados, solitários, isolados ao nosso redor, dentro às vezes da própria comunidade da igreja. Quem sabe você é uma dessas pessoas. Meu Deus, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia dos que já estão passando por isto, sofrendo o vazio, a saudade dos seus entes queridos, dos seus amigos que se foram. Senhor, olha o nosso município, o nosso estado, o nosso país. Dá sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores. Não é impossível, Senhor, que os políticos coloquem a situação do país antes dos seus próprios interesses. Dá a eles a tua iluminação, o sentimento que eles precisam para isso. Senhor, olha os que estão sem emprego, os seus recursos quebrados, exauridos, minguados. Talvez você que está agora nos assistindo ao culto esteja nesta situação. Não desanime, irmão, não desanime, irmão. O Senhor há de abrir a
suporte necessária, a sua manutenção, o seu sustento. Tem piedade dos que trabalham, Senhor, na segurança civil e militar. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Senhor, o que podemos fazer pelas crianças abusadas? Ilumina os que estão trabalhando por e com vacinas e remédios outros. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, roupeiros, serventes presentes nesta árdua luta, juntam-se aos que nos hospitais, nos postos de saúde, salvam vidas, colocando as suas em risco. Obrigado, Senhor, por aqueles que nesta igreja fazem acontecer as obras do Teu reino. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas ou com gemidos dos nossos corações. Queremos orar agora pelos pais e mães de oração. Irmãos e irmãs que assumiram o compromisso de orar por nossa juventude, pelos nossos jovens, depois que nós levantamos uma grande lista de jovens relacionados direto ou indiretamente com a nossa igreja. E os irmãos começaram a orar, e os irmãos estão orando, não devem parar pelo caminho, mas motivos não faltam, queridos, para pararmos. Mas não deixe, querido, que isso aconteça, porque é muito importante o que o irmão e a irmã está fazendo. Posso lhe assegurar que os resultados já estão acontecendo. Vamos a orar agora pelos nossos enfermos, aqueles que estão na nossa lista de intercessão. De acordo com a letra que começa o seu nome, você vai encontrar sempre um grupo de pessoas, membros ou não da igreja, com Covid ou com outra doença. São pessoas que contam com as nossas orações. Vamos então dar uns instantes para que você se lembre desses nomes, consulte esses nomes e possa colocá-los mais uma vez diante do trono da graça de Deus. Senhor, nós te pedimos agora a tua misericórdia mais uma vez, em favor do teu povo comprado pelo sangue de Jesus Cristo, na Indonésia. A Indonésia é o maior país islâmico do mundo. Por não ser um país árabe, o Islã, nesse país de 275 milhões e 800 mil pessoas, tende a ser um pouco mais liberal, ainda que controle os hábitos e toda a cultura do país. Nos últimos tempos, porém, segmentos muçulmanos fundamentalistas estão crescendo e pregando a imposição de um islamismo mais severo, levantando uma oposição aos descendentes dos chineses, que se constituem uma parte importante da população e que, na maioria, não são muçulmanos. Também demonstram acentuadamente uma grande inconformidade com a região da Indonésia, que é de maioria cristã, principalmente membros da Igreja Reformada. Eles pregam abertamente o fim do cristianismo nessa região, o fim da maioria cristã
nessa região, como alguns mais radicais ainda, pregam o fim de todo o cristianismo em toda a Indonésia. A lei da Indonésia reconhece 5 grandes religiões. O islamismo, que é seguido por 86% da população, o cristianismo católico, protestante, ortodoxo e mesmo de seitas cristãs, o budismo, o hinduísmo e o confucionismo, mas proíbe que haja de forma aberta qualquer forma de se pregar uma outra religião aos que são muçulmanos, enquanto os muçulmanos podem pregar sua religião aos não muçulmanos. Embora o governo oficialmente não estimule qualquer perseguição aos não islâmicos, as autoridades do país incentivam as construções de mesquitas em todo canto da nação, recebendo para isso dinheiro dos petrodólares dos árabes do Médio Oriente. A violência contra os cristãos, especialmente à luz do lema "O fim dos cristãos na Indonésia", tem aumentado com espancamentos, abusos de mulheres cristãs, incêndios de centenas de templos cristãos e até mortes. Neste domingo de Ramos, um casal recém-casados há 6 meses, vindo em uma motocicleta em nome do grupo islâmico Jamaah Ansharut Daulah, explodiram nos portões da Catedral Católica em Makassar, ao sul das Ilhas Sulawesi, uma bomba que feriu gravemente 19 fiéis. Eles estavam saindo do templo de volta às suas casas e por isso, como devido à Covid-19, o número não era muito grande e isso não permitiu que o número de vítimas fosse maior. Como eram homens bombas, como são chamados, os 2 terroristas foram mortos nesta explosão. Nas Ilhas Sulawesi, 20% da população é protestante e 2% católica. O resultado do ataque só não foi pior, como eu disse, primeiro porque um policial próximo ao templo percebeu a aproximação suspeita do homem que trazia na sua moto uma mulher de burca e conseguiu dificultar a ação deles, e porque o número dos fiéis, como expliquei, era pequeno devido à Covid-19. Imediatamente o presidente do país lamentou a ação e a liderança das principais denominações cristãs evangélicas ou protestantes se solidarizaram com a direção católica da região e oficialmente, mais uma vez, chamou a atenção do governo em relação ao aumento percebível da violência contra os cristãos no país, lembrando os recentes assassinatos de 4 membros do Exército de Salvação por uma milícia muçulmana e das manifestações de centenas de muçulmanos exigindo o fim do cristianismo em Makassar, como é esta foto que está abaixo do nosso slide. São centenas de muçulmanos pedindo o fim das igrejas cristãs na cidade de Makassar. Irmãos, imagine ser cristão numa cidade em que a população sai à rua exigindo isso por causa da sua religião. Não nos esqueçamos, amados, que nós temos gente nossa na Indonésia. Vamos orar então por este país. Senhor, tem misericórdia do teu povo na Indonésia. Tem misericórdia de nós, atende as nossas petições, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Voltamos à direção, irmão Bennett. Louvor e consagração. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Efésios 2:6. A gente vai ter um vídeo, uma palavra rápida do pastor Gilberto. Queridos, saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por 2 domingos, a partir deste domingo, estaremos estudando na União de Casais sobre o tema A Família e os Desafios Cristãos para o Mundo Contemporâneo. É um tema muito pertinente para as nossas famílias. Espero você lá, nesta tarde. Que Deus te abençoe. Nós vamos ter agora um momento de dízimos e ofertas,
E eu vou contar uma história rápida aqui que aconteceu comigo, enquanto membro dessa igreja aqui, no que diz respeito a dízimos e ofertas. O pastor não vai lembrar dessa não, mas essa é das antigas, e o pastor estava envolvido nessa situação aí. Eu, quando eu era menino, devia ter uns 13, 14 anos, a minha tia Leonice Cusco, que inclusive ela faz aniversário agora, ela me pediu para fazer uma pintura na casa dela de grade, pintar as grades da casa dela, portão, grade, a casa dela tinha grade para tudo quanto era lado. E aí, eu era menino, devia ter uns 13, 14 anos, não mais que 15. E eu fui lá e pintei, né? E vocês já imaginam como que deve ter ficado essa pintura, né? Por quê? Porque ela tinha oferecido um valor para eu fazer a pintura. E aí eu fiz essa pintura na casa dela das grades lá. Passei, acho que uma semana lá pintando. Vou fazer um parêntese. Dizem que depois o meu primo Jonas, esse que a gente está orando, teve que ir lá e fazer correção de toda a pintura. Não ri não, mas é sério. Mas o importante é que eu dei o meu melhor, né? Mas o que eu quero contar para vocês, né, sobre essa questão de dízimos e ofertas? Nessa mesma época, o pastor estava fazendo um pedido à igreja para uma oferta especial, eu não sei se era para compra de terreno, era alguma coisa que o pastor estava fazendo esse pedido. E eu lembro que eu estava sentado lá na galeria e a igreja precisava chegar numa determinada quantia e estava faltando. E eu lembro que Deus tocou no meu coração naquele dia, aí eu lembro assim, entrega tudo. Eu falei, mas é tudo? Uma semana trabalhando, pintando, é tudo. E eu entreguei tudo, né? Eu apresentei essa oferta, aí entreguei tudo. Aí, onde o pastor entra? Depois, eu lembro que eu, passando ali atrás, o pastor me chamou, e ele falou assim, filho, vem cá, deixa eu falar contigo. O Gilberto falou, ele não vai lembrar disso não, o Gilberto falou que você deu uma oferta aí, um valor, se fosse trazer para os dias de hoje, seria aí quase um salário mínimo, era muito dinheiro para um menino, eu lembro, acho que eram R$150, mas hoje seria muito dinheiro para um menino adolescente. O que o pastor estava pensando? Que eu tinha pego esse dinheiro de alguém, dos meus pais, tinha feito desvio, o pastor estava achando, eu sabia que ele estava achando isso, aí por isso que ele veio me enquadrar, falei assim, bem, vou conversar com ele com jeitinho para ver se ele devolve esse dinheiro de onde ele pegou, né? Enfim, e aí o pastor veio me dar essa enquadrada santa, né? Aí eu falei assim, mas você conseguiu esse dinheiro? Eu falei, não, pastor, esse dinheiro foi de uma pintura que eu fiz, a minha tia me pagou e tal. Não, então tá tudo bem e tal, que Deus te abençoe e tal. E a gente vai entrar agora no momento de dízimos e ofertas, né? Aí o que eu quero trazer para você, meu irmão, e você que está do outro lado aí? Que você tenha esse coração que eu tive lá atrás. Eu não sei se eu ainda tenho aquele coração desprendido, entendeu? Então, quando eu olho para mim no passado, eu quero ter aquele coração daquele Bennett lá, pequeno, que se desprendia para ofertar para a casa do Senhor, para fazer com que a obra crescesse. Então, que você tenha também esse coração desprendido, que você lembre que o Evangelho está sendo pregado, que o amor de Deus está sendo falado através da vida de cada um aqui. Eu não estou falando isso para me engrandecer, até porque isso aí foi uma coisa que aconteceu naquele momento, Deus fala com cada um da forma que Ele quer, e que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, que não falte nada na sua casa, e que você creia que tudo aquilo que você entrega para o Senhor é para o Senhor, e tudo que nós somos e que nós temos vem dEle, e se você crê em Deus, eu tenho certeza que o pão não há de faltar na tua casa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos seguir aqui com o irmão Valcir. Muito boa a colocação do irmão Bennett. Mais que a gente tenha dado gargalhada aqui, mas a questão do testemunho e a lição, né, que isso ficou, que traz até hoje a sua memória, esse desejo no coração de estender as mãos. Hino de número 140 do Inário para o Culto Cristão, da Sepultura Saiu. Leiamos juntos. Ele não está aqui,
ressuscitou. Lucas 24, 6. Salvador e sepultado, mas com poder vigor ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Da morte triunfou, oh, que vida nos outorgou, vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Eu vou fazer a leitura dos aniversariantes da semana e depois a gente faz a oração de agradecimento a Deus pelas ofertas que têm chegado até esta igreja, como expressão de adoração dos irmãos. Vamos ler? Aniversariantes, começando no dia 4, Inês Teixeira da Silva Tailine Ornelas Correia de Oliveira Albuquerque. Dia 5, Biana Silva Melgaço, é uma criança. Dia 6, Renata Souza da Mota Rodrigues Pinheiro. Renato de Lima Bragança, grande Renato. Dia 7, Isabela de Souza Neves Corsino Gomes. Ainda no dia 7, Jansen, está aqui, que cantou ainda há pouco. Marta dos Santos Maia. Dia 8, Elizabeth Andrade Pereira e o nosso irmão Euler Teles. Dia 9, Elisa Vieira da Glória. Isabel de Almeida, é uma criança. Também a minha tia querida Leonice Costa Coço e Rafael Ricardo Dutra. Dia 10, Fabiane Francisco, que a Fabiane é a filha da Berenice, que também muito minha amiga, e Hudson Gabriel Gomes de Melo. Casamento, bodas de Água Marinha, 19 anos, Alexandre e Alessandra. 4 anos de casado, Daniel e Renata, bodas de flores.
16 anos de casado, bodas de Safira, o Júnior e a Cris. 11 anos de casado, bodas de Aço, Marcelo e Rosa Maria. 13 anos de casado, bodas de Renda, é o Roninho e Adriana. Que Deus abençoe vocês. Sem igual não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se num jardim. Porque mais um ano de vida o Senhor me deu. Posso ver um novo brilho em seu ser. Muitas bênçãos lá do céu lhe conceder, por isso vamos cantar. Parabéns pra você, por isso vamos cantar. Parabéns pra você. Deus amado, obrigado por este culto, por esses aniversários desses irmãos e amigos que completam essa semana, aqueles que o nome não estão aqui, que o Senhor abençoe também essas vidas, todos que estão ao alcance da nossa voz, da nossa imagem, que o Senhor abençoe poderosamente. Em especial, quero te pedir pelos irmãos que têm contribuído e, como eu disse aqui, têm feito essa obra caminhar, não para o nosso engrandecimento, mas para a honra e glória do Teu nome, que é o nome que está acima de todo nome, e declaramos que o Senhor é o dono desta igreja aqui e é o dono de toda a igreja espalhada pela face da terra. Pedimos que o Senhor nos abençoe mais e mais para que o Teu nome cresça e que nós possamos diminuir. Assim te pedimos por Jesus, e em nome dele, amém. Vamos passar agora para o momento do nosso culto de proclamação e edificação. Vamos ler aí você na sua casa, leia comigo, acompanhe a leitura. Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Convido o pastor para nos abençoar com a mensagem. Bem, eu espero que os irmãos que fizeram todo o esforço para as 6 horas da manhã estarem em suas poltronas, em suas salas, ou onde quer que puderam estar, que não durmam agora, não é? Nós já vamos caminhar para o final do nosso culto. Quero compartilhar com os irmãos o texto que já está sendo exposto para os irmãos, 1 Coríntios 15, versos de 1 a 8, depois o verso 17. Mas nós cremos, é o tema da nossa reflexão, nesse domingo da ressurreição, nesse culto da manhã. Leiamos juntos. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, e depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Verso 17, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Manos e manas, Paulo sabia que a vida se apresenta sempre com inúmeras situações no afã de nos diminuir a fé, de nos destruir a fé, mas ele sabia que na convicção da ressurreição
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta convicção estão os recursos para vencermos as ciladas da vida, enfim, a própria vida. A afirmação apostólica inicialmente é didática, daí ele ter mencionado como início de sua reflexão, que chamamos de capítulo 15, as testemunhas da ressurreição. Pedro, os 12, os mais de 500, a Tiago e, finalmente, ele mesmo, Paulo. Este é o primeiro texto cristão escrito sobre a ressurreição. Mas a didática dá lugar, então, a afirmações que apontam a ressurreição de Jesus Cristo, garantia da nossa ressurreição, como a declaração da própria vida, como a lógica da religião e da religiosidade. Pois ela é a certeza, um dia, da vitória da paz sobre a guerra, do amor sobre o ódio, da vida sobre a morte, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, toda a vida que se diz ter seria tão somente perda de tempo, uma grande ilusão. Mas Cristo levantou-se de entre os mortos, nós cremos. E porque Ele está vivo, nós cremos, todos quantos, pela fé, permitem que Ele viva em suas vidas, em suas histórias, também estão vivos e permanecerão vivos para sempre. Nós cremos, ensinamos e confessamos isto. Porque Jesus Cristo ressuscitou, nós cremos que Ele voltará para conduzir a nossa história ao seu ponto máximo, à realidade de um novo céu e de uma nova terra. Hoje, nesta manhã, nós estamos louvando a Deus pela sua graça e misericórdia. O bom número de irmãos e irmãs que às 6 horas já estava diante dos seus aparelhos eletrônicos não significa um capricho, uma superstição, mas significa que vocês creem que numa manhã de domingo, uma sepultura em Jerusalém ficou vazia. Vazia do corpo que nela haviam colocado. Nós cremos nisto e por isso a nossa fé não é vã. Não. Nós não cultuamos uma entidade, nós não cultuamos a um princípio, nós cultuamos alguém. Uma pessoa que cremos está viva e porque é o Senhor da vida, nós cremos que com Ele e nele nós temos garantida a imortalidade no sentido positivo dessa palavra. Para todo homem, para toda mulher cuja vida pode ser comparada a um dia nublado ou ainda a uma noite de intensa escuridão por causa da falta de alento, de esperança, de sossego, uma luz brilhou em um domingo há quase 2000 anos. Jesus Cristo crucificado como ser humano no qual se fez, para provar então a mais angustiosa experiência nossa de ser humano, a morte. Jesus Cristo crucificado tornou-se o Jesus Cristo ressurreto, vivo, e as suas palavras ditas antes: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25, 26, brilham e brilharão no horizonte de nossa existência como a mais bela luz que as nossas mentes podem imaginar. Há muitos e muitos anos atrás, o patriarca Jó perguntava: quando morre um ser humano, voltará ele a viver? Nós esperamos a morte. Nós sabemos que ela é inevitável, mas há sempre em nós uma certa esperança de que, de repente, a medicina possa descobrir alguma coisa que nos faça viver um pouco mais do que normalmente viveríamos e, quem sabe, até que nos garanta não morrer. Quando eu trouxe aquele slide sobre o Burkina, falando da situação do Burkina, em termos até de perseguição, e comentamos alguma coisa sobre a vida social do país, eu também fiquei, irmãos, assim, chocado quando eu li que há alguns anos atrás, não muito tempo atrás, a média de vida do país era 16 anos. 16 anos, hoje finalmente está chegando aos 60, né? Já melhorou bastante, mas imaginem você ter uma média de vida que é de 16. Então, se você chegar aos 17, 18, 20, você já passou do tempo, né? Que coisa pavorosa é essa? E que tristeza, sem dúvida, era para aquela população, porque todos querem viver mais.
O que não fazem alguns, por exemplo, com medo da Covid-19. Quando há oportunidades, pagam pela vacina, que eles sabem deixará de ser dada a quem está na faixa da idade para ser vacinado ou vacinada, porque querem viver, não importa como. Alguém me contou que conseguiram pegar isso, mas nem foi muito divulgado, os que conseguiram abafar, mas numa dessas filas, né, para a vacina, havia alguém já esperando que a pessoa da frente não seria vacinada, né, seria tapeada daquela forma, porque ele já tinha R$3.000 para dar ao enfermeiro, comprando então aquela dose que deixou de ser dada, ou deixaria de ser, só que a coisa parece que conseguiu, alguém desconfiou e foi abortada, não é? A Interpol tem dito que o tráfico humano vem aumentando enormemente por causa dos que pagam fortunas para serem transplantados. Máfias extremamente sofisticadas são formadas envolvendo políticos, policiais e médicos especializados, e se especializam essas máfias no sequestro de pessoas, das quais tiram os órgãos encomendados. Não tem muito tempo eu ouvi numa reportagem sobre crianças desaparecidas do Brasil, em que um policial disse isso, que a maioria provavelmente estavam sumindo para terem os seus órgãos retirados, porque a venda é muito grande e o preço é muito alto. No livro de Jó está escrito que Satanás disse a Deus acerca de Jó: um homem dará tudo o que tem por sua vida. Jó 2,4. Soube que há pessoas há pouco tempo, um médico esperando não morreram, aí há pouco tempo um médico norte-americano, especialista em informática da medicina, numa entrevista, disse: vocês podem ter um pouquinho de paciência, mas mais um pouquinho de tempo, ninguém mais vai morrer. Eu acho que não vão morrer. Mas eu acho que, pelo que eu soube, ele já morreu. Sim, irmãos, um dia a morte vai morrer. Mas será o Senhor Jesus Cristo quem vai tornar isso possível. Só Jesus fará isso acontecer e não os seres humanos. A morte sempre traz medo. Desde o dia quando Abel foi morto, as pessoas passaram a ter medo de morrer. Ela passou a ser o grande inimigo, o grande e misterioso monstro que faz as pessoas se estremecerem com medo. Há sempre os que dizem que não têm medo de morrer. Talvez explique bem essas pessoas o famoso comediante judeu americano Woody Allen, quando ele disse: não é que eu tenha o menor medo de morrer. Eu não tenho medo do dia da minha morte, eu só não quero estar perto quando vier o dia da minha morte, eu quero estar bem longe. Não tem jeito, né? Quando a Bíblia trata da morte, ela sempre une morte ao pecado. Ela diz que o salário do pecado é a morte. E ela diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte, e a morte alcançou a todos os seres humanos, porque todos os seres humanos pecaram. Romanos 5,12. Então a morte alcança o rico, alcança o pobre, ao culto, ao analfabeto. Ela não respeita nenhuma raça, nenhuma cor, nenhum credo. A sua sombra se espalha sobre as nossas vidas, ela nos caça dia e noite, e nós nunca sabemos quando será o nosso momento de morrer. Às vezes podemos perceber que a nossa morte está próxima, mas mesmo assim, não saberemos quando de fato ela vai acontecer. Mas graças a Deus, porque nós podemos falar de esperança quando nós falamos de morte. Existe de fato alguma possibilidade de sermos imortais? Vamos juntos até uma tumba, um túmulo, a uma sepultura que ficou vazia lá na Palestina. Ela pertencia a um homem decente chamado José de Arimateia. Uma mulher chamada Maria de Magdala, ou Madalena, acompanhada por outras mulheres, como Maria, de tamanho de Tiago, Joana, Salomé e outras mulheres, saíram de casa quando o sábado judaico havia acabado. Durante o sábado, elas só podiam andar certas distâncias. O sábado judaico, que começou no pôr do sol,
ainda nossa sexta-feira, quando Jesus já estava sepultado, acabou no pôr do sol do que era ainda para nós o sábado, mas já tendo começado o domingo para os judeus. Quando elas finalmente puderam se deslocar, já estava rompendo o amanhecer do domingo, que já então havia começado há um bom tempo. Então elas foram a essa sepultura para acabar o preparo do corpo de Jesus, porque tendo ele de ser enterrado antes de começar o sábado, ou seja, entre as 3 e 6 horas da tarde da sexta-feira, não houve tempo suficiente para tal preparo aos moldes judaicos, mas ao chegarem lá, elas não encontraram mais o corpo de Jesus. A sepultura estava vazia do corpo dele. Havia lá um anjo sentado na pedra, à entrada do túmulo, que então lhes disse, ele não está aqui, ele vive. Mateus 28, 5. E aquelas mulheres tiveram de se decidir em relação ao que acabavam de ouvir. Ou estavam ouvindo o maior desvario, a maior loucura que podiam ouvir, ou estavam acabando de receber a mais sensacional notícia que um ser humano pode receber. Jesus ressuscitou, ele vive. Na ressurreição de Jesus Cristo, nós temos a resposta para a grande pergunta levantada pelo patriarca Jó. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Jó 14. A Bíblia nos ensina, ela nos diz que porque Jesus Cristo vive, nós também viveremos. Porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus disse e diz isso. João 14, 19 registrou o que Jesus disse. E sim, então existe de fato a possibilidade de sermos imortais no sentido de eternamente vivos, para sempre vivos. Se nos fosse dada a oportunidade de escolher, qual seria a maior notícia que gostaríamos de ouvir? Foi descoberto o fim da Covid-19. Seria esta notícia? Com certeza. Com certeza essa seria mesmo uma notícia sensacional. Ou foi descoberta a cura para todos os tipos de câncer? Seria esta notícia? Com certeza, ela seria mesmo uma grande notícia. Não há mais crianças desaparecidas no Brasil. Acabou o desemprego no Brasil. A partir de agora, todos os brasileiros não terão mais falta de empregos. Que grandes notícias, né? Sensacionais notícias seriam essas. Bem, se você é um jovem apaixonado ou uma jovem apaixonada, talvez a maior notícia agora para você possa ser esta. Ele também te ama, ela também te ama. Claro, eu poderia divagar aqui muito sobre qual seria para você a grande notícia da sua vida, mas obviamente ela terá de sempre a ver com quem você é e com a situação na qual você está vivendo. Por isso, não tenhamos dúvidas, a maior notícia, a mais sensacional notícia que eu e você podemos receber, ela já foi dada. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e Jesus Cristo viveu para que tenhamos certeza de vida eterna. E é por causa disso que nós podemos nos sentir livres do horror da morte, no Cristo vivo. A Bíblia nos fala da ressurreição corporal de Jesus Cristo. Não. A ressurreição de Jesus não foi uma ressurreição espiritual somente, como ensinam alguns segmentos de teólogos, mesmo no nosso meio dito evangélico e protestante. Realmente o seu corpo levantou-se da sepultura, ele foi erguido da morte por Deus. E um dia desse qualquer eu vou vê-lo como ele é. Nós vamos vê-lo como ele é. No dia da sua volta triunfal, me diz a Bíblia, eu terei um corpo novo, semelhante, parecido com o corpo ressuscitado de Jesus Cristo, com poderes novos e jamais imaginados por mim. Será maravilhoso. E se não for assim, como disse o apóstolo, a nossa fé é perda de tempo. Mas como é maravilhoso, como é bom saber que Jesus Cristo vive hoje. Não só porque ressuscitou, mas porque também ele vive no coração
Ele vive no coração de cada pessoa, nova ou idosa, homem ou mulher, que verdadeiramente creia nele. Agora, neste momento, neste dia, 4 de abril de 2021, Jesus está no céu, no seu corpo glorificado, mas exatamente agora, neste momento, através do Espírito Santo, ele está também no coração, ele está na vida, na história de cada pessoa que o recebeu e que o recebe como Senhor e Salvador absoluto da sua vida. Pelo seu Espírito Santo é que o Senhor Jesus nos restaura em nós os valores perdidos e nos usa em sua obra, nos torna instrumentos seus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da cidade de Colossos, disse, Colossenses 1:27, o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Cristo está em vocês, disse o oráculo de Deus. Quando nós nos damos a Jesus Cristo, nós o deixamos se apossar de tudo que somos e tudo que temos. Nossos corpos, com todos os seus membros, devem ser propriedades de Jesus Cristo. Nossas faculdades, nossos talentos, nosso tempo, nosso dinheiro, nossas posses, nossos corações, nossa vontade é de Jesus Cristo. O Cristo que está em vocês, foi o que Paulo escreveu. Com certeza há pessoas nos vendo e ouvindo agora e que não conhecem o poder do Cristo ressuscitado. São pessoas que ainda não chegaram ao pé da cruz para terem os seus pecados perdoados. Ainda não conseguiram perceber que a cruz aconteceu por causa dos seus pecados. Naquela sexta-feira, Jesus Cristo morreu na cruz, no lugar de cada um de nós, no lugar de cada um que nos vê e nos ouve. Morreu em meu lugar, morreu em seu lugar. Ele levou sobre si a nossa condenação, o nosso pecado, a nossa morte. E a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. E ela também diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Ao terceiro dia, Jesus Cristo foi levantado de entre os mortos, e este acontecimento é uma garantia de que a sua obra vicária, isto é, o fato dele ter tomado o nosso lugar, o meu lugar, o seu lugar, na cruz, foi aceito por Deus. Quando o Cristo crucificado entra em nossas vidas, então se revela um novo começo para nós, porque o Jesus crucificado ressuscitou, e aí vem fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e se assim não for, a nossa fé não tem sentido. Ah, que coisa boa! Como seria bom se todos os que estão ao nosso alcance conhecessem o poder do Cristo crucificado, do Cristo ressuscitado. É se conhecendo, amados e amadas, este poder que nós estamos livres para sempre de mergulhar um dia nas profundezas de Satanás, pois estaremos para sempre mergulhados nas profundezas da glória de Deus, para que diante de Jesus Cristo estejamos vendo a Deus e vivendo com Ele para sempre. Porque Cristo ressuscitou, cremos nisto, e porque cremos que Cristo ressuscitou, Ele é a nossa fé, e Ele será sempre para nós algo maravilhoso. E crer nele, e segui-lo, e adorá-lo, jamais, nunca será perda de tempo. Que Deus nos abençoe, irmãos, mais uma vez, nesta manhã, quando celebramos a manhã gloriosa da ressurreição, que obviamente não é lembrada apenas uma vez por ano, mas na verdade, todos os domingos já é a lembrança da ressurreição. Mas nessa oportunidade da chamada Páscoa cristã,
ela é lembrada de uma forma mais especial. Que bom saber que os irmãos estão conosco nesta lembrança doce, importante para a vida de cada um de nós. Que o Senhor, então, nos abençoe. Amém. Declaração final. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Romanos 11, 36. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor vire o seu rosto para nós e nos dê a paz. E a paz está garantida com este Cristo que vive em nós, vive em nossa história de cada dia. E nós encerramos os nossos cultos dizendo o que vamos dizer agora, mas haverá uma outra forma também de encerrar especial. Vamos dizer isso aí? Lembrem-se do fariseu e do publicano, não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar servindo. Nem nada a dizer, perderam um amigo melhor. E agora calou quem tanto falou, e assim foi que tudo acabou. Os planos sonhados agora frustrados se foram quando ele morreu. A dor no jardim, a tristeza sem fim. Oh, como a noite custou para mim. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. O anjo, a visão, o ser em sua mão, as bodas, a água e o pão. Mas tudo passou, a turba levou o filho que amava e criou. A hora da morte, deitando a sorte, disseram, ele é tão comum. No entanto, Maria sabia e sentia que o seu filho ressuscitou.
Sua